Olá, gente! Bem-vindo a mais um episódio da Minha Educa. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, direto de Dublin, onde eu comecei a minha carreira. A minha convidada hoje é a Stephanie Santana, que vai contar pra gente como ela também fez a transição da carreira dela de São Paulo para Dublin e como ela agora é a fundadora da She Thrives. Espero que vocês apreciem a nossa conversa e, Sté, deixa eu te chamar aqui. E claro que hoje a Mi Educa, ela tá mais glamurosa, porque, gente, a Sté merece. Peraí, deixa eu encontrar ela. Bem-vinda, Sté, ao canal. Obrigada por aceitar o convite. Então, conta um pouquinho pra gente o que é a She Thrives, um pouco da sua história. Bom, primeiro, muito obrigada, Mi, pelo convite. Fico muito honrada em vir aqui compartilhar um pouco mais, enfim, da minha história, inspirar outras mulheres imigrantes, né, outros imigrantes aqui fora do Brasil. Vai ser muito legal esse papo. Bom, eu sou Stephanie, né, Stephanie Santana, sou natural de São Paulo. Vim para Dublin em 2020, sem falar inglês, construí a minha carreira aqui na área de recrutamento, RH, passei pelo setor privado, setor público, né? E hoje eu tenho uma empresa onde eu ajudo outras mulheres imigrantes a se recolocarem, se reposicionarem no mercado corporativo europeu, que é a She Thrives, né? Que é um projeto que dá alma, assim, né? De toda a minha história, onde eu consigo compartilhar muito dos meus conhecimentos, enfim, da minha experiência viva com outras profissionais aqui pelo corporativo, né? Que legal, que bacana. Então vamos assim, antes de você contar também da sua trajetória, que é linda, por que você escolheu Dublin, né? Eu sei que é o abrigo, o coração de muitos nós brasileiros, sinto falta de Dublin, fiz grandes amizades aí nesse país, que é tão pequeno, mas tão welcoming, né? Me senti muito bem-vinda em Dublin. Muitas pessoas me perguntam, mas como você morou tantos anos lá? Eu falei, você tem um amigo irlandês? Você já passou tempo na Irlanda? Sim, o tempo ele é terrível, mas tem tantas outras coisas que elas surpassam, assim, né, só o frio. Então me conta um pouco, conta para quem está assistindo, por que você escolheu Dublin? E você tinha inglês quando você foi para Dublin? Você foi com visto? Antes de você ir para Dublin, você também é de São Paulo? Fala um pouquinho da sua realidade de intercambista. Não, legal. Eu falo, né, que na verdade eu não escolhi Dublin, Dublin me escolheu. E eu acho que pode ser assim para muitos imigrantes, muitos brasileiros, porque tem uma certa facilidade da gente vir para cá, da gente estudar inglês e tudo mais. Então, só dando uma introduçãozinha aí na minha história, eu sou natural de São Paulo, cresci e vivi, né, na zona sul de São Paulo, extremo sul, quem é de São Paulo conhece o Grajaú. Então, eu, assim, já trabalhava no corporativo, eu sou filha mais velha de 6, né, de mãe solo, então, assim, eu cresci tendo que ser responsável muito cedo e criando esse senso, né, de responsabilidade ali, até de role model, né, de ser o exemplo ali para os meus irmãos mais novos. E eu vim para a Irlanda buscando, assim, avançar na minha carreira. Eu entendi ali que o inglês poderia abrir muitas portas e realmente, né, o inglês ele leva a sua carreira para um outro patamar, mesmo que seja no Brasil. E aí eu fui procurar intercâmbio. Meu sonho era a Austrália, Mi. Você tá vivendo um sonho da Stephanie. Ai, gente, então venha me visitar, porque realmente eu vou morar na Austrália, mas tudo bem. Dublin Nossa, tem sua sim. trilha. Tem o seu, Tá, né, mais pra frente você vem, porque a seu gente vai pra segredo. praia. Tá bom, perfeito. Sim, exatamente. Então, assim, eu amo praia. E aí eu falei, não, a Austrália vai ser incrível e tal. Só que assim, eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha recursos ali, não falava inglês, zero de inglês. E aí eu fui numa agência de intercâmbio e aí o cara me passou os valores para a Austrália e tal. E eu fiquei assim, né? Falei, cara, nunca que eu vou conseguir. E aí eu perguntei, tem alguma opção mais, né, acessível e tal? E aí ele mandou Dublin.
na época, nunca tinha ouvido falar da Irlanda. Nunca, não sabia nada. Qual ano E aí, que você foi para Irlanda? eu vim no ano de 2020, Tá. janeiro, só que eu comecei a pesquisar, tipo, 2015. Tá, entendi. Até eu conseguir realizar, né, enfim. Foi assim, ai, vou, não vou, vou, não vou, enfim. Você sabe, tem a questão do Sim. planejamento com dinheiro e tal. Sim, claro. Então, Dublin me escolheu, né, porque era acessível, e aí eu falei, não, beleza, eu vou conseguir ter o que eu preciso, que é o inglês. Lá eles falam inglês, não imaginava nada, não sabia de sotaque, de nada. E aí eu cheguei aqui em 2020, nossa, sem conhecer ninguém, vim sozinha, sem falar inglês. E aí aquele baque, né? Sem contar que a pandemia começou depois de um mês que eu tava aqui. Nossa senhora, imagino. Então foi, assim, muito desafiador. Mas eu falo que, assim, a Irlanda é uma mãe, né? Eu realmente vejo esse país abraçando os imigrantes. Claro que tem o lado, né, negativo, o lado positivo, mas eu vejo a Irlanda muito welcoming, sabe? Os irlandeses e tal, no geral, eu fui muito abraçada, acolhida. Sim. E aí, foi esse o começo. Legal, bacana. Bem, acho que a sua história é meio que parecida com a minha e com muitos brasileiros, né, que querem sair ou não têm escolha. Eu não cogitava ir para vir para a Austrália, mas eu pensava de ir para UK, para Londres. Eu queria muito ir para Londres, mas era a mesma coisa. O visto de Londres era muito mais caro, pounds. Na época, né, minha mãe que me emprestou dinheiro para eu vir, enfim. Que legal. Então, assim, a sua história começou inicial querendo ir para a Austrália, fomos para Dublin, chegamos em Dublin, e aí, não falo inglês, teve que ralar a mandioca, e como que foi, assim, você achar o seu primeiro emprego, né? Qual foi o seu primeiro emprego? E conta também, que eu acho que você tem uns insights aí de recrutamento, né? Pode talvez dar umas dicas para o pessoal. Então, como que você saiu do seu primeiro emprego para voltar no setor corporativo? Então, o primeiro emprego, assim, eu consegui em 15 dias, 20 dias que eu estava aqui, com uma flatmate, uma menina que morava comigo na acomodação temporária. Ela estava saindo e ela falou assim, vai lá, é uma vaga de babá, para uma família, eles vão precisar, você fala assim, assado, e é isso. Eu fiz exatamente isso. E foi o primeiro emprego como babá, eu cuidava de 2 crianças, e aí foi, assim, muito importante, porque logo um mês depois a pandemia começou, então essa família, ela pôde me registrar, eu consegui, né, ter o suporte financeiro também, né? Então, esse foi o primeiro trabalho. Depois trabalhei um pouco de tudo, né? A gente faz muito cleaner, trabalhei como cuidadora de idosos, barista, enfim. Esses foram os primeiros, assim, 1 ano e meio. E aí, até eu pegar o inglês ali, né? E aí eu comecei 1 ano e meio, meu inglês terrível, mas eu tinha muita vontade. Eu já sabia que existia essa possibilidade. Eu falei, não, eu vou tentar, ou não eu já tenho. E eu saí do Brasil, eu já tinha uma experiência em recrutamento, né? Eu recrutava para a área de TI no Brasil, para uma consultoria britânica, e foi ali onde me despertou o desejo também de falar inglês. Né? Eu já sempre quis falar inglês, mas ali eu vi como uma oportunidade de trabalhar com o mercado internacional. Daí, beleza, eu consegui um nível de inglês, comecei a aplicar para as vagas. Na época, era 2021, então, como que estava o mercado aqui, né, na Irlanda, na Europa como um todo? Estava muito dinâmico, tinham muitas vagas abertas e poucos candidatos, porque a maior parte dos candidatos, eles voltaram para os seus países, né? E quem ficou aqui, cara, quem estava aqui nessa época vai lembrar que como, cara, estava mais fácil, né, o mercado, estava menos competitivo. Então você fez de um desafio uma oportunidade. Exatamente. Porque tudo bem que eu não tinha o inglês ali perfeito e tudo mais, mas eu comecei a fazer muitas entrevistas. E aí teve uma que abriu a porta, né? A gente só precisa de uma oportunidade, né?
Só precisa de um sim. Uhum. Exatamente. Então, assim, teve muitos nãos, eu fiz mais de 60 entrevistas, Claro. mas teve um sim. Claro. E uma pessoa, né, uma empresa que acreditou no meu potencial ali. Então, assim, para quem tá entrando e tem essa garra, né, sangue nos olhos mesmo, sabe? Sim, claro. De fazer acontecer, muitas empresas, muitos employees vão olhar para isso. Aí era uma startup irlandesa para recrutamento, então eles me deram essa oportunidade, enfim, isso foi 2022 já, no início de 2022. E ali eu entrei no mercado e eu comecei a entender, né, a aprender muito sobre recrutamento internacional, as diferenças, né, principalmente as diferenças culturais que existem e que influenciam muito, né, esse processo de você se posicionar fora do Brasil, enfim. Então, ali foi uma grande escola para mim, sem Legal, dúvida. bacana. E falando dessa escola, né, porque eu tento passar um pouco dessa mensagem das pessoas que me pedem a minha opinião sobre o currículo deles. E às vezes eu vejo uns currículos muito fantásticos. Assim, o currículo de que a galera me manda é muito melhor que o meu. E eu falo, mas por que, que você tá com receio de mandar o teu currículo para um monte de empresa, sendo que você tem total capacidade de passar nas entrevistas? Então, eu fico às vezes um pouco assim, inconformada como o brasileiro pensa abaixo dele mesmo. Então, qual que é a sua visão sobre a gente não se colocar nesse estado pertencente, porque a gente se coloca para baixo por alguma razão, se comparar com o irlandês, se comparar com o australiano, né? Então, você que reveu muitos currículos, o que você falaria para alguém que está começando agora, que está olhando, assistindo esse vídeo nosso, como um incentivo? Porque é isso que eu tento passar para eles. Primeiro, que nem você falou, aplica para vaga, aplica para um monte de vaga, porque você tem que treinar a sua experiência em fazer entrevista, porque às vezes, né, por exemplo, sotaque irlandês é muito difícil, é muito diferente do sotaque australiano. Então, primeiramente, o que você diria para eles? E segundo, essa segunda, esse seu olhar, tanto de recrutadora como de brasileira, quando você vê um currículo que é muito bom e falta um pouco de confiança na pessoa. Sim, eu acredito que, claro, essa coisa de se olhar inferior a outros profissionais, né, quando a gente está no mercado internacional, é algo, não é só de brasileiro, né? Mas isso acontece muito com profissionais imigrantes. Porque a gente perde a nossa identidade profissional, né? Então, a nossa identidade ela é baseada nas referências que a gente tem, na validação que a gente construiu no nosso país, na forma como a gente entende que funciona esse jogo, né, corporativo. Então, no Brasil, a gente aprende vários códigos ali, corporativos mesmo. Se eu trabalhar bastante, se eu mostrar, né, que eu sou pau pra toda obra, o meu chefe vai me ver, né, eu vou receber um reconhecimento, eu já construí uma reputação aqui. Quando a gente sai do nosso país, que a gente chega num lugar totalmente diferente, que a gente não conhece os códigos, que a gente não fala o idioma perfeitamente, a gente vai se sentir inferior, né? Mas o que eu digo para esses profissionais? É para você olhar para a sua trajetória e saber reconhecer os pontos de maior valor ali, para você vender isso na hora de uma entrevista. A entrevista no mercado internacional, posso dizer como um todo, porque eu sinto que no Brasil nós não somos tão comerciais assim, né? A gente é mais de relacionamento, isso é algo cultural. Então, se você consegue ali se relacionar e cara, ter uma conexão na entrevista, você ganhou a vaga. Sim. Aqui, eles são mais com foco no resultado. Então, é muito mais sobre os resultados mensuráveis que você construiu ao longo da sua carreira. E isso entra nas skills técnicas, né? Que é óbvio que você precisa ter, certificação necessária e tudo mais. Mas também eu acho que um diferencial do profissional brasileiro é esse lado mais
de conexão, são as soft skills, são as nossas habilidades de criar um relacionamento, né? Concordo. Então, sem dúvida, assim, hoje boa parte das minhas clientes, né, são brasileiras, eu atuo com clientes de outras nacionalidades também, mas cada cultura tem um ponto ali para ser explorado, sabe? O brasileiro, a gente tem essa questão do relacionamento, da comunicação, a gente é comunicativo por natureza, só que por falar um segundo idioma, a gente se inferioriza. E aí, cara, é um tiro no pé, porque você não está usando a sua fortaleza a seu favor. Exatamente. A sua própria... a sua habilidade melhor que você pode expor. E eu super, super concordo com você, e eu espero que as pessoas entendam essa mensagem que você está tentando passar, porque demorou muitos anos para eu entender. Esté, demorou muitos anos. Eu estou no mercado financeiro tem 8 anos. Então, eu acho que mais recentemente, assim, vou te dizer, demorou uns 3, 4 anos para eu entender, de falar assim, não, peraí, eu sou brasileira. Porque eu eu não sei se eu te contei, né, mas eu já trabalhei, eu só trabalhei em banco de investimento e fiquei no lado corporativo até hoje. Essa minha nova vaga, ela não é tão corporativa, porque ela é uma boutique de investimento, ela é relativamente menor, mas eu sempre trabalhei naquela coisa bem hierárquica, né? Você não fala com o seu vice-presidente, você não fala com ele, você não fala com aquele, você tem que fazer o HR, entrar dentro do sapatinho que eles querem que você seja. Então, eu lembro uma vez, eu fui para o meu escritório com um terno verde, e todo mundo ficou assim, tipo... Nossa, a Michelle tá usando um terno verde. Gente, calma, vocês nunca fizeram shopping, tipo, na Itália, sabe? Eu até falei brincando, né? Hello, I'm from Brazil. Tipo, excuse me. Então, tipo assim, a minha unha é verde, eu uso brinco, eu falo alto, eu uso a mão, eu sou expressiva. Então, eu deixei, muitas vezes, claro que você tem que ser um profissional ético, coerente com a política da sua empresa, especialmente se você está no lado corporativo, que todo mundo, né, segue uma risca. Só que eu deixei, às vezes, me levar por esses feedbacks, por tentar me encaixar num espaço que não precisa, você não precisa se encaixar. E tá tudo bem, e acho que mais do que nunca... as pessoas estão entendendo, né? Vamos falar que a gente tem o Sazon do Brasil, mas, assim, quanto mais... O molho, esse você sabe, né? O IND que fala, né? Inclusion and Diversity, para quem está no Brasil, essas temáticas que eles querem ter mais pessoas com nacionalidades diferentes, com os pensamentos diferentes, cores diferentes, cabelos diferentes, né? Seja você, tenha um sotaque. E eu até estava conversando com outro rapaz, que às vezes quando eu falo inglês, eu tenho até um pouco de sotaque irlandês. Sem querer querendo. Claro que eu aprendi a falar inglês na Irlanda também, mas às vezes eu até puxei um pouco para falar que nem irlandês. Não, cara, o sotaque brasileiro, I'm from Brasil, fala Brasil, não é São Paulo, São Paulo. Então eu não falo mais assim, como que é o seu nome? Michelle Pereira. Aprende a falar. Michelle Pereira, não Pereira. Tipo assim, claro, eu não vou ficar forçando as pessoas a falar do jeito que eu falo, mas eu, tipo, embrace so much who I am, que agora, tipo, é uma das minhas melhores expertise, é quando eu tô num room e eu sou a única brasileira, eu falo, nossa, que legal. Exato. Eu sou a única mulher nesse room, que bacana, e sabe? Brasileira. E eu utilizo isso muito ao meu favor, mais do que nunca. Porque às vezes, assim, né, eu sou do lado de vendas, né? Eu sou comercial. Então você tem que encontrar alguma coisa relacionada com uma pessoa para você criar um relacionamento, esse e aquilo. E eu uso isso. Eu não tenho nada, nenhuma afiliação com um australiano. Sabe qual que é a minha afiliação? Eu sou brasileira. Olha que legal. Não, é sensacional. E é muito interessante, né, Mi? Porque você falou da questão do sotaque. Eu também tive muita coisa com o inglês, muitas barreiras ali. E no começo eu odiava o meu sotaque, porque era muito diferente. E aí eu me sentia muito pequena.
num ambiente onde... Porque eu só trabalhava com irlandês, né? Claro. E aí, às vezes, você vai precisar se repetir mesmo, você vai cometer erro e tá tudo bem. Eu não sentia nenhuma discriminação dos outros, mas eu mesma me autocriticava, enfim, me autossabotava. E aí, eu também, eu fiz vários coaches para melhorar minha pronúncia. Eu também tenho um pouco da irlandesa, agora o but. Ai, but. Yeah. Let's have a cup of tea. A cup of tea. Claro. Mas é entender que, cara, a sua identidade como um todo é o seu maior diferencial. Sim. Porque as empresas, elas querem essa diversidade, sim, mas não é só pelo lado, o lado bonito da história, que é realmente de ter várias pessoas de vários backgrounds e tudo mais, mas também é pelo lado do negócio. Financeiramente, faz muito sentido ter pessoas com backgrounds diferentes, com pontos de vista diferentes, pessoas que pensam fora da caixinha, porque é assim que os business, né, eles crescem, eles faturam mais, eles alcançam mais públicos, e essa é a intenção de qualquer empresa. Então, se você consegue, né, virar essa chave e entender que o seu background, ele é o seu maior diferencial, por mais que não seja nesse mercado aqui, se você souber vender a forma que você vai aplicar na situação que eles têm aqui, cara, é isso. Adoro. Esse é o ponto. Eu estou super, super alinhada com a sua visão. Eu super concordo. E quanto antes você perceber isso, melhor. Porque demorou muito, como eu te falei, demorou muito. Mas também eu não sei se eu te contei, o meu primeiro emprego, gente, muito entregando minha idade aqui. Ó, meu primeiro emprego de analista, não existia o ChatGPT, né? Então, eu era analista. E eles, sabe o que eles faziam? Era até um pouco cruel, acho que agora os HR não vai deixar mais. Eles criaram um Excel com todos os meus erros gramaticais. Então, sabe que a gente não sabe às vezes falar in or on, né? É muito complicado. Nem o irlandês sabe escrever gramaticamente perfeito. Enfim, e todos os meus erros gramaticais, eles ficavam num Excel spreadsheet. No final do mês, eles revisavam comigo. Babado. Não, mas era... Mas como assim? Tipo assim, era uma zoeira do time? Não. Então imagine alguém falando, não, realmente você tá com todos esses erros gramaticais. E que eu não sei qual que era a ideologia da empresa, para falar a verdade. Era bem controle, assim, né? Muito, muito controle sobre erros de pessoas. Então, na época eu lembro que isso me deixava muito mal, assim, me abalava muito. Porque, assim, eu sei que o inglês não é minha primeira língua, sabe? Eu sei que eu não vou conseguir. Agora existe o ChatGPT, Grammarly, o Google, todas essas coisas que são ferramentas que eu acho que mais do que nunca nós, foreigners, a gente pode utilizá-las. Tipo assim, Sim. gente, eu aprendi a língua há 3 anos. É claro que eu não vou ser perfeito. Mas isso não indica que eu não sei falar, não sei me comunicar, não sei escrever um e-mail. Mas eu só queria fazer uma pauta que às vezes essas coisas também deixam um pouco, me diminuiu de alguma forma, tudo bem que fair enough, era a política da empresa, mas essas coisinhas pequenas, assim, alguém pick on you, faz você ficar ainda um pouquinho menos, mas enfim, fast forward. Com certeza. Assim, eu vejo isso em muitas histórias, assim, das minhas mentoradas, até eu também vivi isso no sentido de, não de ninguém me corrigir, mas numa outra empresa que eu entrei, que era 100% também irlandesa, eu me sentia menor quando eles, tipo assim, eles faziam algumas reuniões, eles tinham o papo deles, sabe? Mas dentro da reunião, sobre trabalho, e algumas expressões que eles usavam que era muito irlandês, e eu não entendia. E aí eu ficava muito fora, tipo, então assim, é muito complicado, porque vão ter alguns ambientes que se dizem inclusivos, mas que não são, porque inclusão não é só você contratar um foreigner, né? Não é só você contratar alguém numa nacionalidade diferente, é você realmente trazer práticas que incluem esse profissional Sim.
integram ele, né? Então, Sim, com infelizmente, não é certeza. toda empresa que vai ter Não. Mas essas aí práticas. nós estamos aqui para isso, né? Para a gente revolucionar e falar. Algumas pessoas me perguntam também como eu fui bem sucedida na minha carreira, e uma das coisas que eu acredito que foi ser uma pessoa vocal, não ser mal educada, mas eu me impus em muitas reuniões para chegar onde eu Uhum. estou, não foi só abaixando a minha cabeça para todo mundo. Então eu acho que também a gente receber e aceitar esse empoderamento não extremista, mas de ter o seu lugar. E às vezes vem quase de um lugar de ignorância. Por exemplo, eu morei no interior da Austrália, de Dublin. Então eles nunca tiveram uma brasileira lá. Então não é nem às vezes a maldade. Era o interior do interior do interior. E quando eu chegava lá, eles tipo assim, nossa, Michelle, é brasileira e tal. Então, não é nem maldade, mas é a falta de exposição também, de Uhum. alguma forma. Enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, eu, como uma mulher negra, eu nunca sofri nenhuma discriminação, nenhum preconceito, mas eu sempre morei em Dublin. Então, em Dublin, eles têm muito contato, né? E a gente Ah, está em sim. peso aqui, nós como brasileiros e tal. Uhum. Mas eu sei que em lugares, né, interior e tudo mais, é sobre isso que você falou mesmo. É uma questão mais de ignorância e tal. Às vezes as pessoas não tiveram contato. E não é que às vezes eles vão fazer por maldade e tal, mas a gente está no país deles, né? Então, Sim, assim, claro. claro que nenhum preconceito é aceitável, né? Nada desse tipo. Mas às vezes algumas perguntas que eles fazem meio fora, às vezes, né? Mas acho que a Irlanda, ela progrediu muito, assim. Quando eu fui para a Irlanda era 2014. A última vez que eu Nossa. fui para a Irlanda, eu vi que ela tá bem miscigenada, né? Legal. Deixa eu ver aqui um pouco das perguntas que as pessoas te fizeram. Sté, só me dá um Uhum, minutinho. Conta, como que foi, então, a sua transição do recrutamento para She Thrives, né? Conta uhum. pra gente o que é a She Thrives e como que você teve essa ideia e muitas pessoas. Eu já sei o que é, mas quem está assistindo talvez não saiba, então conta um pouquinho pra gente da sua história e o que ela oferece. Uhum, não, perfeito. Bom, vou só dar uma voltada, né, alguns steps back, porque parte desse processo, né, dessa construção da carreira internacional foi muito crucial para que eu criasse a She Thrives, que foi eu perceber, Mi, que assim, o mais difícil para nós, imigrantes, não é entrar no mercado corporativo europeu, vamos dizer, e Uhum, sim continuar crescendo. Você trouxe esse ponto de, eu fui muito vocal, me posicionei ali, não abaixei a cabeça para tudo. E isso é muito difícil para profissionais brasileiros, né, imigrantes que não têm essa força, que não tem uma identidade profissional ali fortalecida, né? Passou por alguns momentos de inferiorização, né? Depois de entrar no mercado. Então, isso foi mais ou menos o processo que eu percorri. Então, eu entrei no mercado, só que eu comecei a me inferiorizar muito. E aí eu não conseguia me posicionar. Então, isso foi virando a minha autoimagem. Não, aqui nesse mercado eu sou assim. No Brasil eu conseguia me pontuar, posicionar e tudo mais, mas aqui eu sou imigrante, então eu tenho que agir assim. Não, uhum, né? É uhum, como a gente falou no começo, ser imigrante pode ser o seu diferencial, depende da forma como você se enxerga. uhum, uhum, Então, eu fui mudando, né, esse mindset mesmo, essa mentalidade, e fui vendo os resultados na minha própria carreira. Então, eu entrei para o setor público irlandês, que é um ambiente que é majoritariamente de irlandeses, né? Parabéns. Acho que são poucos brasileiros que podem falar que trabalhou no setor público da Irlanda. Só fazendo uma pauta, você trabalhou na Trinity College, Isso. né? Que é a universidade mais bem reputada da Irlanda, né? Uhum, sim. Ela é uma das mais renomadas também na Europa, né? Na Europa, não só na Irlanda. Isso, É, ela é a top da Irlanda, mas globalmente a Trinity College ela é muito.
reconhecida. Sim, exatamente. Então, assim, para mim, entrar ali, aí eu fiz uma transição, querendo ou não, do recrutamento pro RH. Então, Uhum. trabalhei no RH deles, né, da parte corporativa da universidade. Uhum. E para mim, estar naquele ambiente foi muito importante, assim, para eu entender o que eu trazia de valor, né? Como a minha experiência diversa era importante naquele ambiente e como eu valorizar isso, né, enxergar isso, fazia com que eu me posicionasse melhor e como as pessoas, né, me percebessem num outro nível também. Então, no começo, quando eu me posicionava, né, ali me inferiorizando, claro que tinha um retorno, é um espelho. Você vai se Claro, inferiorizar, as pessoas vão te olhar como, ai, não, ela é imigrante, ela não consegue falar, ela é Esther, isso e aquilo. vamos ensinar a galera uma frase que a gente fala muito em inglês: fake until you make it. Fake until you make it, exatamente, é sobre isso. É sobre isso. Gente, fake until you make it é finja até ser. Então, se você acha que você não é, você vai se olhar no espelho e você vai se tornar essa pessoa. Escrevam isso para vocês mesmos. Faking until you make it. E vai dar tudo certo. Sim, exatamente. E falando mais, né, com foco nas mulheres, porque assim, meu trabalho ele é feito para mulheres. Sim. Por quê? Porque esse foi o processo que eu precisei trabalhar em mim. Ali foi o momento que eu entendi que a minha autoimagem ela era distorcida. E não só profissionalmente, né? A gente precisa se entender a nossa identidade reflete em todas as áreas da nossa Com vida. Então, certeza. Que não é só na parte profissional, é na parte pessoal. É você se identificar e falar, cara, eu sou foda, eu faço isso, eu sou amada, eu sou engraçada, eu sou inteligente. E uma coisa leva a outra, né? exatamente. Então, assim, é você olhar para as histórias, né, que você conta para si mesmo, porque às vezes foi alguma situação, como você falou, foi um chefe que me diminuía, foi quando eu cheguei aqui que eu me senti talvez humilhada. E aí você segurou aquelas histórias como se fosse uma verdade absoluta, e hoje você olha para si como aquela versão, né, que você entrou Uhum. num país diferente, que você precisou se adaptar. Mas a gente precisa atualizar essa versão de nós mesmas Claro, claro. e realmente se posicionar para continuar crescendo. Então, não é só entrar numa vaga, claro que é muito importante esse primeiro step também, e ele tem seus desafios, mas depois de entrar, como que eu continuo crescendo? Como que eu continuo né, me posicionando e não me deixando, né, abater pelos desafios, porque a gente escolheu morar fora, então Claro. não vai ser fácil, né? Não é Sim, tem fácil. que escolher, tem que pick your battles, exatamente. Pick your Não, mas battles. eu super concordo. E eu acho que uma coisa leva a outra. Você se, você se entender, você se aceitar, você decidir crescer, evoluir mentalmente, né, como pessoa, como ser humano, na sua carreira é um reflexo, né? A confiança, o que eu sempre falo, be confident, tipo, ser uma pessoa confiante em você mesmo te leva a lugares. Nossa, muito, te leva longe. Entende? E eu também, eu não sei se eu te falei, eu não, é muito especial que você tenha a She She tries. Tribes, porque eu Aham. quase, a minha Educa era, eu tava pensando de fazer a minha Educa muito feminina, tanto é que a minha Educa, ela é rosa. Uhum. Ela é rosa com verde, porque eu falo de finanças, mas eu também falo de finanças para mulher. Eu comecei fazendo maquiagem, então, porque eu falei o quê? Eu quero atrair o público feminino. Eu sou a única Uhum. mulher nessas reuniões, eu sou a única mulher que fala de finanças, eu sou a única mulher que está investindo fora do Brasil. Então, assim, cadê vocês, mulheradas? Então, assim, eu fico muito Sim. feliz que a gente se encontrou, mesmo que não foi no mundo digital, quando eu estiver na Irlanda a gente vai se encontrar, para passar Aham. essa mensagem positiva que a gente se merece ser olhada, a gente merece ter o nosso lugar. E quando a gente chegou nesse lugar, quando você entrou na empresa, quando eu entrei na empresa, own it. Tipo assim, Exato. você mereceu. Então tenha Aham. certeza que você aceita e faça parte, porque você merece, sabe? E às vezes a Sim. gente
se perde no desmerecimento, eu não sei porquê, mas enfim, Com estamos aí certeza. para isso. Estamos aqui para Com certeza. Então, é isso, né? Essa parte, é por isso que esse padrão, ele é mais comum em mulheres, por uma construção social também, né? Eu vejo que isso não é só para mulheres brasileiras, mas eu tenho clientes filipinas, enfim, tem uma cliente turca agora, indiana, e elas também se inferiorizam no sentido de não enxergar o valor que elas entregam profissionalmente, porque mulher, cara, no geral, mulher é dedicada, né? Quando ela realmente foca na carreira dela, ela é comprometida, ela, tipo assim, é muito resiliente. Então, esse tipo de habilidades que nós mulheres também trazemos para o negócio é muito valorizado, porque isso, que são as soft skills, né? Isso não é ensinado. A empresa, ela pode te treinar num sistema técnico, ela pode, né, investir numa formação para você, mas ninguém consegue ensinar sangue nos olhos, ninguém consegue ensinar comprometimento. Claro, claro. Ninguém consegue ensinar relacionamento, você ser, como fala, que as pessoas unem, né? Quando entra uma mulher dentro de um time totalmente Nurturing, masculino. sim. Nurturing, exato. Então, Sim, você, sim. por exemplo, sem dúvida, é uma adição muito importante nesse ambiente masculino, porque você vai trazer essas habilidades, esse comportamento que é crucial. As empresas, elas estão cientes disso. Com Quem contrata certeza. está ciente disso. Com Né? certeza. Quando eu, como recrutadora, estou buscando um perfil, eu tenho um perfil comportamental muito específico daquele profissional. Então, se você, como candidato, não consegue expressar quem você é além do papel, além do currículo, você realmente perde muita competitividade. E agora, mais do que nunca, eu não sei como que a galera tá, quanto ciente que eles estão, que os currículos, eles são investigados pelo uma IA. Então, assim, não existe mais um HR que vai imprimir teu currículo e vai ler, Stephanie fez isso e aquilo. Não, ele já está sendo filtrado. Se você prestar atenção, eu estava aplicando para vaga uns tempos atrás, né, antes de eu entrar na minha empresa. Eles te respondem em 10 minutos. Não, peraí, como assim? Você já me excluiu da rodada? Sabe? Então, assim, gente, além do seu perfil técnico, né, seja mais, né? Sté, já que a gente tá nesse ciclo feminino, de positividade, de mantra, eu sei que você tem esse seu lado holístico, mentora. Existe uma pessoa muito especial que eu escuto às vezes, antes das minhas reuniões, porque eu também sou uma pessoa um pouco supersticiosa, eu faço muito mantra, e eu escuto a Camila. Então, vamos fazer um exercício muito positivo para as mulheres que estão assistindo a gente. Você tem algum mantra que você faz, que você quer passar para as meninas ou não? Sim, com certeza. Eu fiz por muito tempo, né, o Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono, ele é uma prática, um mantra havaiano, e tem todo um estudo por trás, mas ele traz esse amor próprio, né? Ele aumenta esse container de recebimento, do senso de merecimento. Eu não sei se você já ouviu falar no Ho'oponopono. Sim, entrego, Já? confio, aceito e agradeço. Isso. Aí você faz para você mesma. Então, Stephanie, sinto muito, sou grata, te perdoo, eu te amo. Perfeito. Então, você faz com o seu nome, né? E eu repito isso todos os dias, né? Ao acordar, ou quando tem algum pensamento muito negativo, alguma coisa, algum sentimento muito denso sobre alguma situação, eu repito esse mantra, o Ho'oponopono, porque ele te ajuda a acessar a sua versão essência. A sua versão essência, ela não acredita em nenhuma dessas histórias que você vivenciou, né, e que te colocam inferior. Então, essa é a base da sua identidade. Inclusive, a She Thrives, ela vem com esse propósito de fazer esse shift de identidade, né? Porque quando a gente chega e a gente tenta se adaptar muito, a gente está numa identidade de sobrevivente. E
para a gente continuar crescendo, cada nível que a gente, né, almeja, que a gente quer alcançar profissionalmente, na vida pessoal, enfim, nas nossas vidas, né, como um todo, a gente precisa atualizar a nossa identidade, como que a gente se enxerga, onde que a gente se enxerga, o que a gente age, né, quais são os comportamentos que nós temos. Então, Sim, tudo isso sim, com certeza. influencia. Com certeza. E a gente não precisa ir muito deep nisso, mas eu sinto que às vezes eu tenho até uma dualidade de personalidade. De quando eu falo inglês, eu sou uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa mais posh, eu sou uma pessoa mais nhenhenhenhé. E quando eu sou brasileira, eu escuto minhas músicas e tal. Então, assim, eu adorei essa sua pauta. Eu acho que muitas pessoas que moram fora talvez se identifiquem com isso, mas é sempre você mesmo. É só sempre se encontrar e tá nesse centro seu, né? Você Sim. falou isso, me relembrou que às vezes eu tenho essas transições de. Parece que eu sou um pouco bipolar, mas não é, não. É essa. Em não ser brasileira, ser brasileira. Tem 12 anos que eu moro fora do Brasil, então às vezes eu sou mais. Caraca, bastante tempo. Menos brasileira do que eu gostaria. Eu sou menos brasileira do que eu gostaria que eu fosse. Se Sim, faz sim. sentido? Com certeza, mas é porque não é necessariamente que você é menos brasileira, mas você ganhou muitas outras características, né? E que isso soma agora, né? Isso vai se tornando quem você é hoje. Você não é mais a Mi que morava no Brasil e nunca mais vai ser, e tá tudo bem. Exatamente. Exato. Então é isso, né? A gente vai crescendo nessa identidade. Quem mora fora, quem fala outros idiomas, vai sempre ter diferentes, tipo, características, personalidade até, né, em um outro idioma, sim. porque a gente se torna outra pessoa. Não tem como a Stephanie ser a Stephanie que saiu do Brasil, ela não vai ser mais. Aquela foi uma Exatamente. versão que me trouxe até aqui, e aí a gente vai evoluindo. Então, essa Exatamente. integração é muito importante na carreira, né? Exatamente nesse ponto e no ponto técnico, né? De se reposicionar enfim, se recolocar profissionalmente, que eu trabalho hoje com as mulheres na She Tribes. Que legal, que trabalho lindo. Muito, muito, muito feliz de que eu encontrei você, que você passa essa mensagem. Eu, por muito tempo, não tive um mentor, e quando eu encontrei um mentor certo, me ajudou muito, me ajudou muito. Então, às vezes as pessoas acham que essa mentoria não é como se fosse um gasto, mas não é um gasto. Se você acha um mentor como você, que tem uma linhagem, que tem um fundamento, que tem uma missão, o mentor tem muito poder, sim, de auxiliar as pessoas, indiferente da carreira deles. Até agora que eu já estou mais que 9 anos no mercado financeiro, eu preciso de um mentor. Como que eu vou chegar no próximo step? Como que eu vou falar melhor numa apresentação? Como eu vou fazer isso? Então, assim, se você está early na sua carreira, se você está no meio da sua carreira, se você está no... Até os MDs, os Managing Directors, eles têm mentorship. Então, assim, é um trabalho muito crucial. Você está fazendo um trabalho muito lindo. Adoro que você fez essa pauta para mulheres. Espero que as pessoas te encontrem. Então, conta pra gente onde que as pessoas podem te encontrar. Né? Eu sei que você é famosa, tem 15 mil seguidores, mais de 15 mil seguidores no LinkedIn. Né? Então, conta pra gente onde que a gente te encontra, Sté. Claro. Então, eu tenho o perfil no LinkedIn, Stephanie Santana, e vocês também me encontram no Instagram, Stephanie Santana, tudo junto, _ ST. Tá bom, perfeito. Té, só para terminar, fala uma dica que você pode contar para quem está assistindo, para a mulher de hoje, que quer entrar no setor corporativo, ou a que já está no setor corporativo, que precisa de uma mensagem positiva. O que você diria para ela? Bom, eu diria para que você se reconheça, né, em toda a sua jornada, não só profissional, mas
busque referências aí na sua história que confirmam tudo isso que você traz, né, de valor como mulher mesmo, como profissional, mas também como indivíduo, porque isso tudo vai fortalecer a sua autoimagem e vai permitir que você continue crescendo, né? E isso que você falou, Mi, de ter mentores e tudo mais, eu também tenho as minhas mentoras. Uhum. Isso é algo que os profissionais internacionais, né, europeus aqui, eu vejo muito, e que às vezes a gente brasileira não tem essa cultura, ou tem um certo julgamento, enfim, porque, enfim, nunca teve um contato mais próximo. Uhum. Mas parte dessa mensagem é: você só não tem o resultado que você quer ainda porque você não sabe o caminho de chegar até lá. Exatamente. Então, se você souber o caminho, você vai chegar assim como eu, assim como você. Então, busque pessoas para te guiar, busque pessoas que já estão onde você gostaria de estar, porque isso é só uma questão de tempo para você estar lá também. Exatamente, e tudo é possível e alcançável, né, com planejamento e pensamento positivo. Sté, muito obrigada. Eu sei que tá aí de manhã, você tá começando o seu dia. Aqui para mim já é 8 horas da noite. Então, espero que você tenha um dia lindo. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. E a gente vai se falando. Vamos sim. Mesmo. A gente vai marcar aquele cup of tea quando você estiver por aqui. Sim, of course, my darling. Obrigada, Mi. Beijo. Nada, Tchau, gente.